Boa noite, eu sou Marcos Vasconcelos de Alencar e o tema da minha pesquisa é a análise da produtividade em construções esportivas e trazer com isso uma proposta de composição de custos para as tabelas públicas de referência de preços. O meu orientador é o professor Flávio Maranhão. Para contextualizar um pouco sobre a minha pesquisa, é importante destacar que a construção esportiva no país recebeu um grande aporte de investimentos nas últimas décadas, seja tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Mas apesar desse crescimento nos investimentos, ainda faltam algumas referências específicas sobre produtividade e custos para esse nicho de obras, que é de obras esportivas. Então, as bases públicas que servem de referências para os orçamentos de licitações, como CIUB, CDHU, FDE e IMOP, eles ainda têm uma lacuna, né, que dificulta essa precisão orçamentária e até mesmo o planejamento dos prazos exatos para a execução dessas obras e até mesmo com relação à eficiência do processo licitatório em si. Então, isso impacta diretamente os resultados dos empreendimentos que estão sendo licitados. E a gente traz como justificativa da pesquisa, a gente dividiu ela em 4 dimensões, né? No aspecto técnico ali, a questão da ausência de composições específicas, que acaba gerando uma baixa confiabilidade nos orçamentos, e tratando mais do aspecto científico, que tem pouca produção científica aplicada sobre a questão da produtividade em obras esportivas, então abre espaço para muitas contribuições sobre esse tema. Já no âmbito social, a gente sabe que os atrasos dos custos dessas obras reduz o acesso da população a espaços para a prática esportiva. E por fim, aí a gente traz o aspecto econômico, né, que temos a obtenção de indicadores claros de produtividade, pode reduzir aditivos contratuais, gerar mais certeza no planejamento de obras públicas e nesse investimento da infraestrutura esportiva. Então, esse estudo não é apenas acadêmico, mas também objetiva trazer um resultado prático e socialmente relevante. Falando especificamente do objetivo dessa pesquisa, que a gente traz aí como objetivo geral a avaliação da produtividade em construções esportivas e a proposição de custos, de composição de custos específicas para que possam ser incorporadas em tabelas públicas. É importante destacar que para alcançar esse objetivo, a gente acaba tendo que passar por alguns marcos, né, alguns objetivos específicos. Primeiramente, é muito importante o mapeamento das tipologias de construções esportivas, que são mais comuns e mais comumente abordadas aí no nosso país. Segundo ponto importante é levantar e analisar esses indicadores de produtividade, né, através do estudo de obras reais. O terceiro ponto ali é fazer essa análise de comparação, né, fazer uma comparação dos dados de campo com os valores existentes em bases públicas para serviços que a gente tem a considerar como similar. O quarto ponto é desenvolver composições de custos detalhadas por atividade, né, desses tipos de obra. E por último, é importante validar essas composições através de análises e comparação com obras semelhantes, né? Então, dessa forma, o estudo conecta a teoria, a prática e a aplicação direta de políticas públicas. Falando um pouco da metodologia, a gente vai ter alguns passos importantes para seguir da metodologia de desenvolvimento da pesquisa, e passa, obviamente, inicialmente pela revisão bibliográfica, sobre principalmente temas como produtividade e custos na construção civil, né? Isso em um âmbito geral. A partir disso, a gente vai partir para estudo de caso, para que a gente consiga levantar e aferir dados, né, em campo, acompanhando ali a execução de obras esportivas. E a partir disso, a gente vai partir para a parte de análises estatísticas, para entender um pouco como é que funciona essa questão da produtividade, as médias de produtividade, como é que funciona o gráfico de inspeção dessas obras, a moda da produtividade, e também enxergar alguns gargalos de produtividade. Então, a bibliografia é basicamente essa, a revisão bibliográfica com estudo de caso, e depois a gente vai propor algumas composições de custos para as tabelas públicas de referência. As atividades a serem desenvolvidas seguem uma sequência lógica, né? Como já foi falado na metodologia, a gente vai iniciar com uma revisão bibliográfica, depois, se é necessário, a gente partir para um planejamento de como será feito esse estudo de caso e essa coleta de dados em campo, né? Após isso, a gente precisa fazer análise e processamento desses dados levantados, né, e organizar um banco de dados específico, para que então a gente parta para desenvolvimento das composições de custo propriamente ditas, né? Após isso, a gente precisa validar essas composições, né, comparar com algumas tabelas de referência, serviços que a gente possa entender como similares ali. E por último, a gente precisa trazer essa contribuição científica, né, através da produção de artigos, relatórios e até mesmo culminando ali com a entrega da dissertação final do mestrado. Então, todas essas etapas, mesmo que apresentadas aqui de forma simplificada, elas contribuem diretamente para o resultado, né, desse estudo. Por isso, a gente traz aqui esse cronograma, né? A pesquisa foi planejada para ser feita em 26 meses. Os primeiros 4 meses ali, a questão da revisão bibliográfica, a pesquisa de serviços similares e dados históricos e estatísticos sobre produtividade e custos na construção. Na sequência ali, temos entre o mês 3 e o mês 6 o planejamento de coleta, do mês 5 ao mês 14
essa coleta de dados mesmos, né? Do mês 10 ao mês 18, fazer o processamento desses dados e análise estatística. Do mês 15 ao mês 22, a gente propor essas composições de custos. Nos 4 meses seguintes, fazer essa validação dessas composições. E por fim, do mês 22 ao mês 26 ali, a produção acadêmica, que é escrever a dissertação e nesse meio tentar produzir alguma coisa com alguns artigos ali. E a gente espera como resultado dessa pesquisa 3 tipos de resultados principais, né? Primeiro é criar um banco de dados sobre a produtividade em obras esportivas, que é algo que não existe hoje. O segundo é desenvolver composições de custos para atender a demanda desse tipo de obra, né? Composições de custos focadas para construções esportivas, porque elas têm algumas particularidades, algumas são certificadas, outras precisam de performance mínima, e essa construção não tem um caráter igual à construção civil convencional. Além disso, a gente quer contribuir com a produção acadêmica, né? Em publicar, fazer publicações científicas, apresentar o nosso trabalho. Luiz, para esse tema. Com relação aos recursos que nós vamos utilizar, a gente dividiu em 5 grupos aqui. São os recursos humanos, os materiais, os financeiros e institucionais. Para destacar aqui esses recursos institucionais, que é justamente a questão do ter acesso, né? Se a gente quer trazer relevância para o nosso tema e propor novas composições de custos para essas tabelas de referência, a gente tem que ter acesso às pessoas que fazem a gestão desses bancos, como Sinap, o CIUB, o CDHU, o FDE. E por último também tem a questão do tempo, né, que a gente espera fazer essa pesquisa em 26 meses. Com esses recursos aqui, o trabalho vai ser realizado de forma viável e estruturada. Aqui ao final eu apresento para vocês algumas referências, né, alguns estudos sobre produtividade, também as bases de dados, né, Sinap, MOP, CIUB, CDHU, e agradecer a vocês pelo tempo destinado aqui a assistir minha apresentação. Muito obrigado.